Olá, bom dia família, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. O vídeo de hoje eu quero, finalmente, né, chegou sexta-feira, eu já ia entrar no vídeo sem destacar que estamos adentrando o final de semana. Hoje para muitos, né, é o último dia de trabalho da semana, último dia de labuta, e graças a Deus vencemos mais uma semana. Chegamos ao final dela com vida, com saúde, com esperança, com alegria no coração. E é mais um dia de oportunidades, tá? Tenho certeza disso. Para você que está tomando café, tenha um bom apetite. Para você que já está no ônibus, que você faça uma boa viagem. Para você que está na cama e na preguicinha, um bom dia para você. Bem, quero dizer para você que se você ainda não fez a sua reserva para participar do nosso encontro agora em 2020, o link está na descrição, tá? Vai lá, faz a sua reserva e em breve nós te mandaremos por e-mail mais informações a respeito, tá bom? Pessoal, antes que eu me esqueça, você está fazendo todos os dias o nosso passo a passo? Então curta o vídeo para eu saber que você está assistindo o vídeo de hoje, tá bom? E quanto às atividades que a gente vem passando, você não esqueceu da atividade do caderninho, né? Faça todos os dias, tá? Eu não me esqueci dessas atividades. Então, somente porque primeiro eu quero que você habitue, crie uma rotina a respeito daquela primeira atividade que eu te passei. E então nós vamos passando outras atividades, tá? Sem pressa, tá bom? Você vai aprender que a pressa é inimiga da restauração, tá? Então, sem pressa. Pessoal, vamos desmistificar uma coisa. Essa semana eu conversando com uma pessoa que estava muito preocupada com o divórcio. E aí ela me disse assim, falou, Diego, eu não posso dar a carta de divórcio, porque na hora que eu assinar a carta de divórcio, o meu casamento então acabou. Eu falei, por que acabou? E aí ela disse assim, porque a Bíblia diz que aquilo que desligardes na terra será desligado no céu. Então, se eu me desligar do meu esposo aqui na terra, no céu também estou desligado. Gente, essa passagem, assim, talvez se você parasse para ler o contexto em que ela está inserida, na qual Cristo tratou a respeito do assunto, você veria que ela não é tão difícil assim de entender. E ela também não tem lá tantos significados quanto as pessoas dão a ela, tá? Eu já ouvi, por causa dessa passagem, pessoas dizer assim, que a igreja ela é soberana na vida de uma pessoa. Ou seja, que se uma pessoa porventura não for membro, batizado, constante, regular de uma igreja, ou seja, se ele estiver desligado daquela igreja, ele estará desligado do céu. E que uma pessoa, quando ela se inscreve no rol de membros de uma igreja, que ela é batizada e se tornou membro daquela igreja, então se ela for inscrita na igreja, ela está inscrita no céu. E é delicado porque tanto acerca do divórcio, tanto quanto acerca qual que seria a palavra correta? Da supremacia pretendida da igreja, que muitos defendem, o texto não trata a respeito disso, sabe? O texto não trata a respeito disso. Então, acerca desse conceito que ligardes na terra será ligado no céu, tudo aquilo que eles te falaram até hoje, pretendendo uma certa autoridade que talvez o homem possa ter, a ponto de mudar as coisas do céu, nós vamos falar a respeito disso, tá? Primeiro, quando você lê o texto, tá lá em Mateus no capítulo 18, salvo engano 18, pode olhar aí e confirma para mim nos comentários, por gentileza. A primeira pessoa que estiver assistindo, tiver com a Bíblia na mão, vai lá, Mateus 18, e aí coloca para mim se é no 18 mesmo, tá? Mas lá em Mateus 18 fala-se que o contexto
inicia-se de Jesus falando acerca do pecado, de uma pessoa que tem pecado, ou seja, que está transgredindo a lei de Deus, e aí você toma ciência disso. E aí a Bíblia aconselha, nas palavras de Jesus, que você vá até essa pessoa, o advirta a respeito do pecado, né, da transgressão que ela está cometendo, a fim de que ela se arrependa, se converta, né, dos seus maus caminhos e confesse ao Senhor. Mas aí Jesus, ele traz uma situação hipotética da pessoa não te ouvir, sabe? Te ignorar. E aí logo Jesus deixa bem claro, fala assim, olha, se ele não te ouvir, para não ficar a tua palavra contra dele, leve 2 ou 3 testemunhas, mais uma vez o advirta, né, de seu pecado, do seu erro, da sua transgressão, a fim de que ele se converta dos seus maus caminhos. E aí, o que acontece? Se porventura, ainda com 3 testemunhas, a pessoa resiste ao coração, agora então é proposto que seja levado a uma comunidade religiosa, né? A igreja em que ela pertença, talvez na condição de membro, de irmão. E aí, diante de um pecado declarado que a pessoa não quer abrir mão, então é proposto que a igreja a desconsidere como irmão, uma vez que você tem princípios, que você tem uma referência espiritual, né, bíblica, e a pessoa tão somente não quer aceitar isso, que você a desconsidere. Ponto. Essa é a primeira parte, tá? Tem uma coisa importante nisso. Eu já vi muitas igrejas com doutrinas acerca de segundo batismo, tá? Que aí, diante de um pecado que uma pessoa comete, a igreja agora diz assim, olha, tem que expulsar essa pessoa. As palavras de Cristo não falam em expulsar, fala da pessoa que está com o coração duro, irrepreensível e que não quer mudanças. Aí fala para dispensar essa pessoa, né, do meio em que ela convive. E eu já vi muitos casos em que as pessoas são removidas da igreja porque um irmão descobre o pecado, leva esse pecado até a igreja, ou seja, ele pula essas etapas de procurar a pessoa, de depois levar testemunhas, de depois levar para a igreja se posicionar. Então somente faz uma denúncia de um pecado da pessoa, e a igreja, ao saber desse pecado, vai lá e remove a pessoa. Olha, às vezes a pessoa ela já se arrependeu, ela já mudou os seus caminhos, ela já confessou esse pecado ao Senhor, e a igreja ainda assim está disciplinando ela, removendo ela. Então, somente porque não lê direito um texto, que é muito claro, que não tem muito segredo. Mas enfim. E aí, na segunda parte desse verso, depois que Jesus fala acerca desse conceito do pecado, e aí agora nós podemos aplicar o seguinte, nós podemos aplicar o conceito de que, mediante o pecado, aquele pecado não confesso na terra, não abandonado na terra, e que aqui na terra é suficiente para nos desligar como um corpo, como membro, tal pecado também é suficiente para nos desligar no céu. Lembre-se que Jesus sempre usou a referência horizontal e vertical. Como é que funciona isso? Lembra na oração do Pai Nosso? Quando Jesus ensina a parte que diz assim, Pai, perdoa-nos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, o perdão de Deus vem na mesma medida, proporção que nós perdoamos a quem nos ofende. Jesus, em outro momento, falando a respeito disso, ele falou assim, olha, se acaso quereis, né, que o vosso Pai que está no céu vos perdoe, então perdoai a vós mesmos. E se vocês não se perdoarem, vosso Pai também não perdoa. Então, dentro desse conceito, se uma pessoa ela é desligada na condição de membro entre os seres humanos, se ela não exerce um papel espiritual, se ela não inclina o teu coração a fazer a vontade do Senhor e explicitamente ela se opõe,
né, ao que o corpo de Cristo na terra propõe, então automaticamente no céu essa pessoa também está desligada, tá? Mas isso não depende da canetada de um pastor, de uma comissão de igreja. Isso não gira em torno do poder da igreja de colocar alguém no céu ou de retirar alguém do céu. Isso é tão somente da condição que a pessoa se submete. Aí, num outro momento, Jesus ele pega e fala assim, quando ele faz essa menção, antes dele dizer essa frase célebre, ele pega e fala assim, olha, e se porventura tiver 2 ou 3 reunidos e orarem em um consenso de algo que vocês querem, o vosso Pai que está no céu atenderá a súplica de vocês. Por que ele fala 2 ou 3? Porque agora entra-se o conceito de corpo. Então, diante de um corpo que espiritualmente converge para os mesmos propósitos, por isso que se diz em orarem em unanimidade, em pedirem uma coisa em comum. Então, diante de um corpo espiritual que converge para o mesmo propósito, aquilo que esse corpo produz geram efeitos na terra, como geram efeitos no céu. Tá entendendo? Então, diante disso tudo, nós vemos alguns conceitos que não é concedido a uma igreja, a uma denominação, a um pastor, a uma comissão. Não. É um conceito que parte de um indivíduo para o coletivo e de um coletivo para um coletivo maior. Então, esse princípio daquilo que ligardes na terra estará ligando no céu, você está lidando com o conceito de salvação, de repreensão e de trabalho. Então, assim, voltando à questão do divórcio. O divórcio, você desligando aqui na terra, você não está desligando no céu. Porque Paulo, quando fala em 1 Coríntios, no capítulo 7, a respeito disso, ele falou que a única coisa que desliga o homem da sua mulher é a morte. Ponto final. Se não fosse assim, ele poderia ter usado essas palavras de Cristo como referência, e não usou. A respeito do conceito da salvação, a igreja não tem esse poder. Caso ao contrário, quando Paulo escreve aos hebreus, né, diante da mudança religiosa que eles estavam passando e sob a supremacia de Cristo, do sangue, do sacrifício, ele então teria dito que sobre a igreja recaía tal autoridade, e ele não fez isso. Quando ele escreve a Timóteo advertindo como a igreja deveria se organizar, lidar, os cuidados dos últimos dias, se fosse dado tal poder à igreja, ele assim teria dito, mas não o fez. Então, quando a gente pega as palavras de Cristo a respeito do que ligar na terra será ligado no céu, é tudo muito claro, basta você ler. O grande problema que nós passamos hoje, e aí eu trago esse assunto teológico, né, para esse contexto do casamento, porque eu sei que você passa por isso, eu sei que pastores, membros da igreja, irmãos, já te confrontou diante do seu propósito da restauração, usando esse princípio desses versos. Mas a leitura ela é simples, é muito simples. E quando você faz a leitura, você vê que Jesus está lidando com um outro contexto, com uma outra situação, tá? Então, diante disso, não tema a assinatura de um juiz, não tema um divórcio consensual, não tema que seu esposo ou sua esposa se case com outra pessoa, sabe? Entenda tão somente que essas atitudes rebeldes são atos, são frutos de pecado, e o seu cônjuge precisa da tua oração, da tua intercessão, porque mais do que você querer buscar salvar o seu casamento, você precisa entender que é necessário salvar uma vida, e é uma vida que vai se perder, porque a Bíblia deixa bem claro que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Então leve isso em mente, tenha um coração humilde, clame ao Senhor pela vida do seu cônjuge. Se porventura existir uma outra mulher ou um outro homem nessa história, ore também, porque é uma segunda vida que está em pecado, e pode descansar em paz, tá? Certo que aquilo que Deus uniu, o homem é incapaz de separar, tá bom? Pessoal, tenha um ótimo dia, nos vemos amanhã. Até mais, tchau, tchau.